Mas é tão importante, irmãos, nós entendermos o que temos estado a ouvir, porque isso é a base da fé cristã. Algumas pessoas não acreditam na ressurreição dos mortos. Bem, se nós não acreditarmos na ressurreição dos mortos, então nós teríamos que pôr muitas promessas de parte. E a ressurreição dos mortos é o cumprimento de todas as promessas do Senhor na nossa vida. Nós lemos há pouco que Cristo nos virá buscar e nós iremos viver com Ele para sempre. Amém? Quero terminar agora dando a oportunidade de todos nós podermos semear na obra de Deus. Queria só rapidamente ler para vocês 2 de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. A Bíblia nos exorta tantas coisas e hoje queria-vos deixar esta exortação do cuidado com a avareza. Diz assim no versículo 1: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Veja só, muitos seguirão, infelizmente, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aquilo que nós ouvimos esta semana naquela reportagem blasfema o caminho da verdade na área do dinheiro. Porquê? Qual foi o problema? Qual é o problema desse tipo de operação? A raiz desse problema é a avareza. Tanto de um lado como do outro. Porque o que ostenta é avarento. E aquele que dá e dá tudo e chega até a meter-se em empréstimos para dar, a raiz é a avareza também, porque no fundo a pessoa quer ser rica, quer ser próspera, quer ter mais dinheiro. E então, porque deste lado sabe a fraqueza do homem, eles injetam mais esse assunto para promover a avareza deste lado. Então ambos são avarentos. E é o que a Bíblia diz aqui, em 2 de Pedro 2, diz assim, versículo 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amém? Irmãos, infelizmente, aquele espírito de operação é uma vergonha para quem invoca o nome de Deus. Porque invoca o nome de Deus em vão. É uma vergonha. Eu quero dizer a vocês, não quero perder muito tempo, mas quero dizer a vocês o seguinte: um pastor de uma igreja, ele não pode ser milionário. Não pode. Pastor, você não pode, Deus proíbe. Se você for ler as cartas a Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, diz assim: olha, cuidado com a avareza, cuidado com a ganância, cuidado em quereres ter aquilo que não fica bem para um homem de Deus ter. Amados, eu vou dizer uma coisa: todos vocês aqui podem ser milionários. Se você for um empresário, tiver um emprego, vocês todos podem ser multimilionários. Quem é que gostava de ser multimilionários? Todos, né? Mas eu não posso. Não posso. Não pode, não posso. Veja aí. Timóteo, já agora aproveito para explicar isto, que é para 1 Timóteo 6. O pastor não pode ser milionário? Não, não posso. Sabe, irmãos, há profissões ou há vocações na vida que nós temos que ter muito cuidado. Uma delas, por exemplo, é quem lida com a função pública.
ou cargos políticos. É uma vergonha isso. Porque eles estão lá para servir o povo e servem-se do povo. Eles servem-se do povo. E muitas vezes cozinham coisas, quando saem da política, vão para ali depois chefiar aquilo que eles andaram aqui a cozinhar. E isso é uma vergonha, isso é corrupção. Na verdade, as cadeias portuguesas deviam estar neste momento, já estão cheias, mas deviam estar ainda, se calhar estão cheias com as pessoas, deviam estar a outros. Estragaram isto tudo. E quem é funcionário público, quem é assim, deve viver bem, mas não pode ostentar. Porque tem um serviço que é público e nós temos de ter cuidado. A nossa vida tem de ser um livro aberto. É diferente. É diferente você que é um empresário, tem um seu negócio, tem não sei o quê, enriqueceu. Você pode ter os carros que quiser, desde que você os pague. Está tudo bem. Você pode ter as casas que você quiser. Você pode ter e ostentar tudo o que você quiser. É lícito. É lícito. Apesar de que a Bíblia diz, e disse a Timóteo, diz aos ricos, para não confiarem nas riquezas. Ele não está a dizer assim, que os ricos deixem de ser ricos. Ele está a dizer assim, olha, vai lá alertá-los que eles são ricos, mas lembrem-se quem é que lhe deu aquilo. E não ponham a confiança nisso, mas no Senhor que te dá tudo, porque as riquezas rapidamente desaparecem. Os irmãos estão-me a entender? Mas a Bíblia fala aqui em Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz assim, veja que esta carta é a carta do apóstolo ao pastor de uma igreja. E ele está a dizer ao Timóteo, ei Timóteo, abre os olhos, Timóteo. Diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, a quem é que ele está a falar? Não é a todos, ele está a falar a Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé. E noutra parte até diz assim, quem se alistar nesta milícia, ele tem que se alistar dignamente. Qual é? 2 Timóteo 2,4, já agora veja lá. Eu quero esclarecer aqui algumas coisas. 2 Timóteo 2,4 diz assim, ninguém que milita, lá está, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aqueles que se alistou para a guerra. Veja, ele não está a falar para todos, porque os irmãos, por exemplo, estou a lembrar, o irmão Fernando Mesquita, ele é um empresário. Esta parte aqui da Escritura não é para si, a não ser que Deus o chame para o ministério, aí é diferente. Se Deus o chamar para o ministério, você tem que deixar o seu negócio, porque se não deixa, já está a dar uma má imagem e já está a levar as pessoas a pensar em coisas estranhas, e com razão. E com razão. Por exemplo, eu não sei o dia da manhã. Eu espero que a minha vida toda seja para servir ao Senhor. Um dia alguém me dizia assim, epá, você se calhar até dava um bom político. Eu, ai meu Deus, Deus me livre. Mas se por acaso isso acontecesse, eu tinha que deixar o ministério. Porque eu não posso ter as duas coisas. Porque isso há risco de promiscuidade. Risco de graves problemas, como podem nos trespassar com muitas dores, é o que a Bíblia diz. Então eu não sou uma pessoa normal, irmãos, infelizmente. Ou felizmente. Desculpa, não era? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou usar uma palavra um bocado estranha, mas eu adoro a Deus, mas eu adoro o que faço. Eu gosto do que faço. E eu sei que esta é a minha vocação, provavelmente para a minha vida toda. Mas eu não posso ter negócios extras. Eu não posso ser pastor e andar a vender terrenos ali ao lado. Eu não posso ser pastor e andar com negócios da China, com negócios de pedra, de petróleo, seja o que for ali ao lado. Não posso. Os meus filhos são filhos de pastor, mas eles têm a sua caminhada. Se eles estiverem no ministério, elas também não podem.
Mas se elas não tiverem no ministério, eles não tiverem no ministério e tiverem as suas vidas, os seus empregos, os seus negócios, eles podem ser os mais ricos deste mundo se quiserem. Mas eu estou, entre aspas, condenado a ter uma vida conforme Paulo diz a Timóteo. Tu toma cuidado. E agora estou condenado a quê? A ser um pobre tanas? Andar de mão estendida a pedir dinheiro aos irmãos todos os domingos. Oh, irmãos, veja lá que eu tenho que pagar as contas. Não. É justo que quem prega o Evangelho viva do Evangelho. Está em Coríntios. É justo que a igreja que recebe as coisas espirituais partilhe as coisas materiais para que o seu pastor tenha uma vida que não precisa andar a todos os dias a pedir dinheiro, ou está amanhã tenho uma conta a pagar, não sei o que é que eu vou fazer. Mas não sou eu que vou dizer a vocês o que é que vocês têm que dar. Nem sou eu que tenho que andar atrás de vocês com uma pistola, veja lá. Não. São vocês. Vocês é que vão, de coração, decidir. Eu quero ajudar este pastor, eu quero ajudar esta igreja, eu quero ajudar para que isto vá para a frente. Eu não quero ver o meu pastor também um maltrapilha. Mas também não vamos ver o pastor andar todos os dias a usar o dinheiro da igreja a comprar joias. Usar cartões de crédito com plafons enormes e andar na boa vida. Porque isso é que escandaliza. E isso é que está a destruir muitas vezes a aproximação das pessoas a Deus. Porque as pessoas ficam ofendidas. É imoralmente mau o que está a acontecer. É mau. E por causa dessa malta, muitas vezes aqueles que minimamente andam direitos sofrem também. Porque as pessoas se sacanham e pensam, isto é mais um. E eu já disse desde o início, vamos fazer um ano. Eu não estava para estar aqui, eu era para ir para os Estados Unidos. E ao ir para os Estados Unidos eu não ia abrir igreja nenhuma. Eu ia para lá, ia arranjar um trabalho, olha, seja o que Deus quisesse. E Deus mudou tudo. Glória a Deus. Mas estas coisas têm que ser faladas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não se pode apontar os dedos, isso é muito feio. Se a igreja não se julga ela mesma, como é que vamos julgar o mundo depois? Nós temos que nos julgar, está mal, está mal. Eu já várias vezes disse, se algum dia, oxalá que não, se algum dia a minha mulher me largasse, ou eu largasse a ela, e se nós nos divorciássemos, eu não podia ser mais pastor. Eu tinha que entregar a igreja a outra pessoa. Porque ser pastor de uma igreja, ser um homem de Deus, não pode, há coisas que não pode fazer. Deus proíbe, um dia é de ensinar isso melhor. Deus proíbe eu ser multimilionário. E se um dia esta igreja, se Deus quiser que esta igreja seja monstruosa, quanto mais pessoas é evidente que vai haver mais arrecadação, mais dinheiro, como é óbvio, a gente não somos nenhum parvos, estamos aqui e sabemos. Quanto mais dinheiro vem, se a arrecadação for um dia que a conta desta igreja tiver milhões, esses milhões têm que ser usados na obra. E se houver excedentes, e já não sei o que é de fazer com o dinheiro, eu tenho que os dar aos pobres. Porque é o que a Bíblia manda fazer. Porque a igreja não pode guardar excedentes. A igreja tem que usar o dinheiro para o povo, para ajudar o povo. E é isto que muita gente não prega. É isto que muita gente oculta. Eu ontem fui visitar um irmão nosso que é empresário. E ele, muito alegre diante dos seus empregados, disse assim, olha, está a ver aqui, este aqui é um pastor como deve ser, até as contas, o relatório de contas ele apresenta. Se calhar vocês não sabem, a maioria não sabe, mas o ano passado, no final do ano passado, eu convoquei alguns irmãos aqui da igreja, onde eu prestei contas. E mostrei aos irmãos o que é que recebemos e aonde nós gastamos. Porquê? Porque eu não posso usurpar o dinheiro da igreja e fazer o que eu quero. Não posso. Mas você que é o pastor da igreja. Eu sou pastor da igreja. E quem é a igreja? É as paredes? Não, somos nós. Eu tenho que prestar contas a vocês. Mas é isto que muitos não querem.
Já alguma vez você viu alguém dessas igrejas chamar o povo e prestar contas de relatórios? Você não vê. E depois dá nisto. Trespassam-se com muitas dores e, pior, inflamam o caminho. O caminho da fé fica deturpado. E ao dizer isto, irmãos, não estou a querer vangloriar-me. Vocês têm que orar por mim. Porque agora que estou de pé para que eu não caia. Porque é muito fácil cair. É muito fácil cair. A gente não pode pensar, eu sou melhor que os outros. Não! Só nós não caímos porque Deus vai-nos pondo a mão. E vai-nos dando assim umas bufetadas de vez em quando. Acorda que tu já estás aí a... E dizer, se algum dia vocês desconfiarem da minha liderança a nível financeiro, se vocês virem que eu estou a fazer coisas indevidamente, você pode fazer duas coisas. Primeiro, deixe de dar, pare de dar a um homem desses, e em segundo lugar, saia da igreja e vá procurar outra igreja, porque você está diante de um mercenário. E nós temos que falar assim, porque às vezes nós somos gozados lá fora quando eles dizem, então tu vais à igreja, eles querem o teu dinheiro, então também dás os teus dízimos. E eu quero dizer a você, sabe como é que você tem que responder a essas pessoas a partir de hoje? Dizer assim, olha, tu recebes o teu salário? Recebo, sim. Então diga uma coisa, onde é que tu gastaste o teu dinheiro este mês? Não, você não tem nada a ver. Assim também você não tem nada a ver se eu dou o dízimo ou não na igreja. Porque isso é algo que é teu, entre ti e Deus. É íntimo. És tu que decides se dás ou não dás. Se queres ou não queres ajudar. Amém? Aleluia. Então vamos preparar a nossa oferta esta manhã, com alegria, e vamos semear.